vai então tentar ler o texto do Graciliano Ramos, que é o São Bernardo, que é um texto bastante conhecido, bastante lido, pensando um pouco na discussão, ou talvez eu dissesse à luz da discussão que a gente teve sobre o Raimundo Faoro na semana passada, tá? Então, ao final da aula, eu pretendo que a gente consiga perceber o quanto a leitura que a gente fez do Faoro consegue iluminar, provavelmente, aspectos do São Bernardo, dos quais vocês não teriam como ter muita consciência se não tivessem lido o texto do Faoro antes, tá bom? Quem de vocês já leu São Bernardo completo? Não é cobrança, não, é só para eu ter uma ideia, tá? Para a aula de hoje, vocês tinham que ler um trecho do início, o trecho do final. Vocês sabem que o Graciliano Ramos começou a escrever tardiamente, né? Até me perguntaram no primeiro horário, tardiamente quanto, né? Porque a coisa é um pouco... Tardiamente depois dos 40, né? O que em 30, né, na década de 30 do século passado, era tardiamente mesmo, né? Se a gente pensar que o Graciliano morreu em 53, né, com seus 50 e poucos anos, não sei nem se ele tinha completado 60 anos, é tardiamente mesmo. Fora isso, ele não foi um escritor muito prolífico, ele não era de escrever um romance por ano, como o amigo e companheiro Jorge Amado, né, que tem uma produção romanesca, ficcional, gigantesca, né, e o Graciliano não. Ele sempre foi um homem mais de menos palavras, né, ele sempre foi muito preocupado com a elaboração da linguagem, com a reelaboração do que escrevia, até eu poderia dizer talvez obcecado, né, com essa questão da elaboração do texto, a elaboração formal do texto, da linguagem do texto, esse burilamento da linguagem, que sempre foi uma preocupação muito grande dele. Tem alguém que tem a edição mais recente do São Bernardo aí? Que é uma que saiu pela Record, mas de capa nova. Essa. Presta um pouquinho. Obrigada. Uma das colegas da primeira aula leu esse trecho que eu acho que diz muito para nós, é um trecho do próprio Graciliano, né, que diz assim, que está aqui na contracapa do livro, do São Bernardo, e que diz assim: deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem o seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem 1, 2 vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Então, essa preocupação do Graciliano com esse dizer, né, ela é muito evidente em toda a obra dele. Tá? E é importante a gente ter isso em mente, e daí isso explica um pouco essa economia, inclusive, de títulos, né? Ele começa a carreira dele como escritor com Caetés, que é de 1930, foi publicado em 30. O segundo livro é São Bernardo, né, livro do qual vocês tinham um trecho para ler para hoje. Depois vem o Angústia. E aí tem um intervalo de 4 anos entre a publicação de São Bernardo e a publicação de Angústia. Depois vem Vidas Secas, que é de 38, né? 3 anos para Angústia, Vidas Secas é de 38, se salvo engano meu. Depois tem Infância, e depois o Memórias do Cárcere, que é o último livro dele e já foi publicado póstumamente. Memórias do Cárcere ele nem conseguiu terminar, porque ele morreu em 53, né, de câncer de pulmão, câncer fulminante, no início de 53, dia 20 de março de 53. Não consigo esquecer essa data, porque é uma coisa engraçada isso. O filho dele morre no mesmo dia. O Ricardo Ramos morreu também no 20 de março.
muito tempo depois, obviamente, foi em 92 ou 93. E o neto dele, que é muito nosso amigo, que foi aluno aqui, diz que morre de medo do 20 de março. O 20 de março ele não sai na rua, porque ele fala assim, é um dia meio maldito, né? Vai assim meio que de pai para filho, para neto, vai saber, né? Então ele morre em 53, com Memórias do Cárcere incompleto ainda. Né? Quem escreveu o último capítulo de Memórias do Cárcere foi o Ricardo Ramos, filho do Graciliano, e que foi escritor também. Então o Ricardo tinha essa afinidade com o pai, de terem o mesmo ofício de escrever. O que mais eu posso dizer para vocês? Não sei se vocês conhecem um pouco a história do São Bernardo, do livro mesmo, sabem? São Bernardo, isso não é confesso do Graciliano, não é? Mas dizem, né, e a gente pode até inferir que sim, que ele nasce de um conto que foi largado na gaveta. Eu acho que o Graciliano fala isso, sim. Antes mesmo de publicar Caetés, o Graciliano tinha escrito um conto que ficou engavetado. Esse conto corresponde mais ou menos ao capítulo de São Bernardo que iniciaria o livro, não fosse a reescritura que o livro teve depois de pronto, né? Que seria aquele capítulo que ele começa dizendo: meu nome é Paulo Honório, tenho 50 anos, algo assim. Deixa eu ver onde está. Deve ser o segundo ou terceiro capítulo. Aqui, terceiro. Começo declarando que me chamo Paulo Honório, peso 89 quilos e completei 50 anos pelo São Pedro. Esse capítulo terceiro. Esse conto era a historinha desse capial bruto, violento, chamado Paulo Honório, ficou engavetado, portanto, durante bastante tempo. Nesse meio tempo, o Graciliano escreveu e publicou Caetés. E só quando ele publicou Caetés, e portanto ele se tornou um escritor razoavelmente conhecido, foi publicado pela José Olímpio depois, e aí o editor, José Olímpio, ficava pedindo um novo romance, é que ele resolveu desengavetar o conto e fazer do conto o romance que virou São Bernardo. Então esse personagem, Paulo Honório, né, já existia no imaginário do Graciliano, muito antes dele se tornar um escritor conhecido, muito antes dele publicar o primeiro romance. Além disso, o próprio Graciliano confessa em algumas cartas que esse processo de escritura do São Bernardo não foi um processo simples, que ele que se assemelha um pouquinho com aquilo que o Paulo Honório conta no começo do romance, que seria assim. Ele diz para a esposa Heloísa em uma carta o seguinte, que o São Bernardo livro foi todo reescrito na língua de Paulo Honório. Então ele primeiro escreveu o livro em língua de Graciliano, vamos dizer assim, ou como ele mesmo dizia, em língua de Camões, ou o próprio Paulo Honório fala isso, né? Enfileira as coisas em língua de Camões, mas depois ele ficou descontente com o resultado, porque não havia uma verossimilhança, na opinião dele, entre a linguagem do narrador e o que seria a linguagem de um cara bruto, semi-analfabeto, etc., como era o Paulo Honório. Então ele reescreve o livro em língua de Paulo Honório, diz ele, todo. Esse manuscrito não existe, eu era louca para encontrar esse manuscrito, não sei se vocês sabem também, mas toda a coleção, todos os arquivos, cartas, manuscritos, tudo que era do arquivo, do acervo do Graciliano está no IEB, guardado lá no arquivo Graciliano Ramos. E eu fui atrás dessa primeira versão de São Bernardo, porque eu queria ver o que era a primeira versão, quer dizer, o que seria o São Bernardo em língua que não fosse de Paulo Honório, vamos dizer. Não tem. O manuscrito não existe. Esse primeiro manuscrito não existe mais. Tudo que está guardado no IEB hoje em dia é a partir de Angústia, portanto a partir de 36, por aí. Aliás, eu falei que Angústia era de 38 no começo da aula, não, é de 36, tá? Por quê? Porque a Heloísa Ramos começou a guardar, o Graciliano jogava tudo fora.
E ela que foi que começou a recolher, quando ele começou a se tornar um escritor mais conhecido, etc., foi ela que começou a recolher. Ele era tão obcecado com essa coisa do depuramento da forma. Não sei se vocês sabem como é que ele escrevia, como é que ele corrigia. Já ouviram falar isso? Alguém já escutou essa historinha? Soube outro dia pelo Ricardo, porque quando você pega os manuscritos, Ricardo Neto, né? Quando você pega os manuscritos dele, você tem o manuscrito e aí você tem os cortes. Ele adorava cortar. O Graciliano dizia que o bom livro, o melhor livro, o livro ideal seria um livro sem palavras. Então ele escrevia e cortava. Quando você pega, em alguns, né, você tem, ele não simplesmente riscava, ele pintava, né, tudo que ele tinha escrito que ele não queria mais, mas minuciosamente, não deixava nenhum traço do que poderia ter sido aquela palavra ou expressão. E eu estava comentando isso com o Ricardo, falei, ele riscava? Ele falou, não, ele não riscava. Eu falei, como não? A gente percebe, aquilo não é risco. Eu falei, então o que era? E ele contando que ele escrevia fumando, né? Não contente em riscar cada traço, ele apagava com a brasa do cigarro, ele queimava o que ele escrevia e que ele queria riscar. Então não fica traço do que poderia ter sido. É interessante isso, né? Então a gente vê lacunas assim nessa questão da passagem, né? De um manuscrito para outro, de uma versão para outra e tal. E mesmo as versões já publicadas, existem alguns livros, tem acho que Angústia e outros. Por exemplo, 36 para frente tem coisa no IEB. Tem alguns livros já publicados nos quais ele fazia correções entre as edições, né, minuciosamente. Uma das grandes angústias do Graciliano na prisão, ele foi preso em 36, no início de 36, ficou preso ao longo de todo esse ano, até o início de 37, porque o Angústia foi publicado nesse ano e chegou um exemplar da primeira edição. Ele dizia, mas está cheio de erro, né? Está cheio de erro. E ele não podia fazer nada, porque ele estava preso. Então, era uma angústia sobre angústia fenomenal, né? Então, ele tinha muito essa preocupação com a forma. Isso é importante porque, de certa maneira, coloca o Graciliano na contramão dos modernistas mais, principalmente da primeira geração dos modernistas, mais soltos do ponto de vista do uso da linguagem, dessa questão do que é certo, o que é errado, o que é adequado ou não, né? O Graciliano era muito gramatical. Você não pega um erro gramatical no Graciliano, né? E isso não tira dele a modernidade. O mais interessante é isso, né? Ele costumava dizer também para o Ricardo, quando o Ricardo começou a escrever, que escrevia, ele dizia assim, essa página só tem que queísmo é esse? Tem que aprender a escrever sem que, né? Risca esse monte de quês. O dia que você me apresentar uma página sem quês, aí você vai ser um bom escritor, né? Ele tinha umas coisas assim, um pouco rígidas com essa coisa do escrever, mas sempre no sentido de dar a melhor expressão, né? Ou a melhor expressão para aquilo que se queria dizer, né? Uma referência bacana para vocês, deixa eu colocar aqui desse lado. Uma referência bacana para vocês entenderem um pouco do Graciliano, do homem, né, Graciliano Ramos, é um livro do Ricardo Ramos, filho dele, chamado Retrato Fragmentado. Eu não sei se tem Graciliano, acho que tem Graciliano Ramos, Retrato Fragmentado. É uma espécie de biografia que o Ricardo escreveu sobre o pai e que traz muitas dessas histórias, mas numa forma muito bonita. O Ricardo é um grande escritor também, então não é uma biografia clássica com cronologias, nada disso. Ela é realmente um conjunto de impressões sobre o pai. Então é muito pungente, muito bonito esse livro, né? Vale a pena vocês terem aí como referência. Muito gostoso de ler também, muito legal. Conta a respeito da elaboração de vários livros, principalmente do Memórias do Cárcere, cuja elaboração o Ricardo acompanhou mais, o pai já estava doente, né? Então tem uma série de informações ali que são bonitas e importantes a respeito do escritor, né? Bom, o que mais que eu posso dizer a respeito do São Bernardo?
Eu acho que mais uma informação que talvez seja importante, né? Essa personagem, Paulo Honório, meio que persegue o Graciliano, né? O nome e a personalidade, né? Existe um conto que está reunido em Insônia, que se chama Paulo. Tem uma amiga cujo ex-marido chamava Paulo, e ela adora que eu fale isso, porque Paulo é tudo que é ruim para o Graciliano, né? Então o ex-marido dela chama Paulo, ela adora que eu fale isso, porque aí ela exorciza um pouco a questão do ex-marido, né? Tá no Insônia. Tá no volume de contos. Esse conto é muito interessante porque, de certa maneira, lembra e tem uma relação próxima com Paulo Honório, personagem do São Bernardo. Por quê? Nesse conto aqui, Paulo é um personagem, né? Mas é um personagem um pouco inusitado. No conto, é um conto curto, como tudo do Graciliano, o narrador, protagonista, está doente e numa cama, entrevado numa cama de hospital. Tinha acabado de fazer uma cirurgia no lado direito e doía, ele tinha muitas dores, o lado operado doía muito. E ele começa a ter impressões do hospital, das paredes do hospital, etc. E desse lado doente direito, que se chama Paulo. Então, Paulo, no conto, é o lado doente, é o lado podre, ele diz, é o lado ruim, é o lado assassino, é o lado que quer matá-lo. Ele diz que o lado dele direito, operado, se chama Paulo e que, na verdade, ele é alguém que quer matá-lo, né? E que as pessoas não entendem que tem um intruso que está ali para tirar a vida dele, narrador. Tá? Então, vocês vejam que essa coisa do ruim, do lado podre, do lado assassino, já está presente nesse conto, que provavelmente foi gestado na mesma época do conto que deu origem ao São Bernardo. Portanto, muito anteriormente à publicação do próprio livro. Então, vocês vejam que Paulo era quase um xingamento para o Graciliano, né? Chamar alguém de Paulo para ele, acho que não seria uma coisa muito agradável, né? Mas é muito bacana. Eu fiz um trabalho sobre esse conto Paulo para levar em Londres no Congresso sobre Narrativa e Medicina, porque é um conto que fala de um homem doente e tem uma característica que é a despersonalização, né? A clivagem do narrador em narrador, ele mesmo, e um personagem que não deixa de ser ele mesmo, mas é um outro, né? Não é exatamente o mesmo. É sentido como se fosse uma alteridade, né? Não uma identidade, vamos dizer. Bom, então acho assim, que a respeito do São Bernardo, assim, em termos gerais, como introdução, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, para a gente começar a entrar, então, nesse universo do livro, do romance do Graciliano.